Salve galera, beleza? Tiagão aqui do Não Seja Fantoche. Como é que passou aí de 2025? Tranquilo? Preparado para ser pessoas melhores? E tem sempre que melhorar, né? Os nossos conceitos, nossas metas, nossos objetivos, né? Senão o ano só é um número. E é isso que a gente vai fazer para mudar, né? Não só nós, e somos espelhos para mudarmos as gerações, né? Então é isso, galera. Se inscreva no canal. E o vídeo de hoje se trata de lastro econômico e moeda reguladora do mercado, né? Que se trata de dois shorts que eu fiz aí. Depois dá uma olhada lá, eu vou deixar no card aqui, os dois shorts. Que é os shorts do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido presidente, né? Falando besteira no BRICS lá, né? Porque o dólar é o regulador do lastro, né, econômico, né, no mercado. Por que não outra moeda, né? Por que não o yuan? Por que não o real? Por que não o ouro, né? Falando besteira como sempre, né? Correndo risco agora de ser sancionado aí pelo Trump, né? Que respondeu já nas redes sociais que se uma moeda for criada pelo BRICS para tentar derrubar o dólar no mercado nacional, sofrerá 100% de imposto nas exportações. E seria um atraso tremendo. O Haddad já fez o trabalho dele, né? Ele já atrasou bastante o pobre aí, taxando as compras, né? Chinesas. Ele atrasou o comércio, né? Também. Porque o comércio, muitos comerciantes aí informais aí trabalhavam com peças, roupas, né, vindo da China. E hoje tem que pagar imposto muito alto, 112% aí em cima da taxa, né? A taxa acaba dando 112% quando passa na alfândega, então desgraçou a vida do pobre, aprovou medidas populistas, né? Fez a PEC aí do corte de gastos, né? E manteve o super salário de 44 mil de deputados, de juízes, da parte judiciária, e o aumento para o pobre de 2% até 2030, né? Se não me engano. Então é aberração atrás de aberração, e tem gente que fala que é a mão invisível, né? A mão invisível. Alguém muito rico por trás aí, que tá arregaçando a economia do Brasil. Mas não é. É a própria atitude que o governo toma, né? O mercado fica assustado, né? E acaba sendo o que é. Então, vamos falar, né, sobre lastro, né? O que é o lastro, né? Que o nosso presidente, né, burro, falou, né? O lastro nada mais é, né, que é o apoio financeiro que um país ou uma moeda recebe para garantir sua estabilidade e confiança no comércio global, né? Esse conceito é frequentemente associado a reservas de ativo, como ouro ou moeda forte, que respaldam a emissão da moeda local. O ouro, né? Eu fiz um breve resumo, né, para explicar de forma mais tranquila. O ouro foi a primeira moeda reguladora do mercado, né? O Brasil deixou de usar o ouro, né? O Lula citou o ouro, porque não o ouro? O Brasil deixou de citar o ouro em 1914. Os outros países deixaram de usar só o ouro como lastro. É, em 1940 usou o dólar e o ouro, né? Em 1960 veio só o dólar, porque fazer câmbio, né, se tornou muito fácil e o ouro desvalorizou. Então, para os países fazer uma reserva de dólar se tornou mais fácil, né? Não é essa que os Estados Unidos detêm o maior lastro econômico por causa de blá blá blá, não. É porque se tornou mais fácil o câmbio, enfim. Né? Não tem nenhuma teoria da conspiração, isso aí é coisa de bonobo, né? Isso é o pessoal que tem QI 83 e acredita em duende, essas paradas aí, tá ligado? Não dá contra, né? Cada um tem a sua escolha, mas é um bagulho que não tem muito fundamento, né? Quando você pega mais ou menos o bagulho, os fatos, né? Sem usar, né, a expressão, né, que falaram, né? Desonestidade intelectual, né? Sem usar isso daí, você pega fatos mesmo, fatos comprovados, né? Não tem sentido, né? Que as pessoas, alguns falam, né? Alguns falam para defender o indefensável, né? Então vamos lá. O lastro nada mais é, cara, do que um conjunto de ativos que dá suporte para um estado, né? Uma moeda, uma economia
ajudando a manter a estabilidade e a credibilidade dela para investimento, para comércio, né? Ou seja, ela regula, né, o Estado. Então, quanto mais reserva você tem, mais você está aberto para investimentos, mais investidores têm a confiança e os comerciantes têm a confiança de que você fez uma moeda forte porque você tem uma grande concentração, né, de ativos, né, e que isso gera uma moeda forte, gera uma economia forte, uma economia estabilizada e uma alta, assim como está acontecendo na Argentina, por exemplo, né? E o Brasil vem na contramão porque o Brasil vem tendo que usar de leilão do Banco Central, né, para conter a alta do dólar e deixando o real cada vez mais fraco, né, no mercado. Inclusive o Brasil foi a moeda que mais desvalorizou, né, abaixo da moeda mexicana. O Brasil foi a moeda que mais desvalorizou no ano de 2024, né, um negócio preocupante. E, inclusive, por isso que não faz sentido a fala do Lula no BRICS, né, de criar uma moeda nova, né, para competir com o dólar, né, dentro do lastro do mercado internacional. Não teria aderência alguma de países de primeiro mundo que tem bilhões, bilhões e bilhões, trilhões, muito dólar em reserva para mercado. Não faria sentido algum. Se começar uma moeda do zero e ter aderência só do BRICS, né, só desse grupo. E correndo o risco de ser taxado, né, pelos Estados Unidos aí em 100%, e piorando ainda mais a vida do brasileiro. Né? Basicamente, o lastro é a reserva que você faz para se manter estável dentro do mercado. E eu separei por tópicos algumas coisas aqui, né, que é a definição. Lastro econômico é o conjunto de ativos que dá suporte a uma moeda, a uma economia, ajudando a manter sua estabilidade e sua credibilidade, né, no mercado. Porque um país ele tem que ter credibilidade no mercado para ele atrair investimentos estrangeiro, não ocorrer fuga de capital, que o Brasil bateu recorde, né, negativo, né, de fuga de capital, mais um recorde, né, que o Brasil deteve. Aí eu coloquei aqui também os tipos de lastro, né, que tiveram, né, que foi o lastro do ouro, foi o primeiro lastro, que muitas moedas eram diretamente convertíveis em ouro, né. Isso ajudava a controlar a inflação e a confiança na moeda, né. Então os países usaram muito isso até 1940, depois virou dólar ouro, em 1960 o dólar passou a ser a moeda reguladora, né, do lastro econômico, por conta da facilidade de câmbio e a desvalorização do ouro, que mais para frente vai estar escrito, né, no resumo que eu fiz. Né. Esse resumo eu fiz, né, para tentar explicar de uma maneira mais simples, né. A importância, né, do lastro, né, a estabilidade. Um lastro sólido ajuda a evitar crises monetárias e desvalorização da moeda, que aconteceu com o Brasil. Né. O Brasil desvalorizou. Por quê? Não tem um lastro sólido. O Brasil não tem uma solidez dentro do mercado. Então o Brasil está derretendo, né? Então tem que pegar e leiloar suas reservas em dólar, seus ativos, para quê? Para que o real não perca o seu valor total, né? E não está adiantando nada que está fazendo. 33 bilhões, que foi outro recorde negativo, foi leiloado em um dia, né? Pelo Banco Central para tentar salvar o dia, né? No pregão. Eu coloquei também a confiança, né, que os investidores e comerciantes têm mais confiança em países com um lastro econômico forte que pode atrair investimento. Por isso os países que são as maiores economias do mundo continuam sendo os que dão as cartas, né, no mercado. Então você tem que entrar nesse jogo, né, infelizmente, né, você tem que entrar nesse jogo. Não existe uma fórmula mágica para você sair disso. Né, não existe. Isso aí é fábula, né, de Karl Marx, é fábula. São fábulas que depois com o tempo você entende, depois que você amadurece, a sua mente amadurece, você vai entender que isso é fábula, não acontece, sabe, é coisa lúdica. Aí tem os desafios, né, que é a manutenção do laço econômico eficaz pode ser difícil, especialmente em tempos de crise, quando a confiança no mercado é abalada. Aí a confiança no mercado foi abalada só um momento aí, no qual o Fed, né,
Ele mexeu na taxa de juros dos Estados Unidos e afetou algumas moedas, inclusive o real, mas não foi só por causa disso que o real caiu, não. Foi por causa de medidas aí que o governo tomou, né? Com a PEC do corte de gastos, né? Que foi a coisa mais ridícula que foi aprovada até agora. Colocando aí o salário mínimo em 2%, né? Ao ano. E os super salários dos ministros, dos deputados, do judiciário se manteve em 44 mil. Depois vem uma emenda parlamentar, né? Porque é assim que funciona aqui no Brasil. Para você aprovar alguma PEC, você tem que, né, soltar uma emenda parlamentar aí, que são milhões e milhões aí, né, tirado do povo para aprovar uma PEC imbecil que só prejudicou o pobre de novo. Né? Em resumo, né, eu coloquei aqui o final, né, que em resumo lá a economia é fundamental para garantir a estabilidade das moedas e das economias no mercado internacional, influenciando a confiança dos investidores e a saúde financeira dos países. Então, basicamente é isso, o lastro econômico é isso. Não é essa ideinha que o Lula colocou, né? É uma aventura. Né? Vou fazer uma moeda nova agora e vai dar certo. Não é assim que funciona. Você precisa de aderência, você precisa de, pessoas, de países com capital alto para começar a girar a engrenagem da moeda. Né? Você precisa de apoio e você não vai ter, porque você é um país emergente. Você não é um país de primeiro mundo. Então, para você tomar uma taxação de 100% aí de um país forte economicamente, é dois palitos. Então, esquece. É por isso que eu coloquei no título aí no thumbnail que o Lula é burro, porque é. Principalmente porque aí foi a indagação do Lula, por que o dólar, né, Lula? Por quê? Você sabe por que o dólar é a moeda reguladora, né, do lastro econômico mundial, né, cara? Ele é simplesmente escolhido como moeda reguladora no mercado internacional por várias razões. Primeira razão que eu coloquei aqui, estabilidade econômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, com uma estrutura econômica diversificada e robusta. Essa estabilidade econômica confere confiança aos investidores e países que usam o dólar, ou seja, é uma economia que raramente sofre quedas bruscas, sabe? Que passa crises bruscas. Foi um país que segurou bem a pandemia, apesar de tudo. Na época da pandemia teve um problema econômico com todos os países, onde a China foi o único país que se manteve ali, né, na média verde, né, que é a média de países que cresceram, né. Os Estados Unidos manteve vermelho, mas se manteve bem até, né, pelas condições, né, naquela época do comércio. Reservas internacionais, né. O dólar é a moeda mais mantida em reservas internacionais por bancos centrais ao redor do mundo. Isso significa que muitos países preferem manter o dólar como parte de sua reserva para garantir a estabilidade financeira, justamente. Para você ter uma estabilidade financeira, uma moeda forte, você precisa ter o dólar como reserva, né? Para caso você precise fazer movimentações para que sua moeda seja fortalecida, você tem o dólar como reserva para fazer intervenções, né? Para fazer compras, para fazer compras de ativo, diversas coisas no mercado, diversas manobras no mercado internacional, né? A liquidez, né, que eu coloquei. O mercado de câmbio em dólares é extremamente líquido, o que significa que é fácil comprar e vender dólares em grandes volumes sem afetar o seu valor. Essa liquidez torna o dólar uma escolha mais conveniente para transações internacionais, justamente. O câmbio hoje em dia é muito fácil de ser feito, principalmente em países, né, que você vai lidar com compras que a gente nem imagina os valores, né? Vai comprar caça, vai comprar petróleo, vai comprar frotas, vai comprar um monte de coisa. Então você vai usar o que? O dólar. Então nada mais fácil é você fazer o câmbio, fez a compra, recebeu, acabou, já era a vida que segue. Então é bem mais fácil você cambiar, né, a moeda do que você colocar o ouro, seu burro, Lula. Confiança e credibilidade. O sistema financeiro dos Estados Unidos é considerado um dos, se não, o mais seguro do mundo. A confiança na Reserva Federal dos Estados Unidos, que regula a oferta monetária e as taxas de juros, também contribui para a credibilidade do dólar. Ou seja, o que o Fed mexe, né, que é o que faz a regulação de juros dos Estados Unidos, mexe automaticamente no mercado também.
Então, por isso que a credibilidade americana torna o dólar como uma moeda reguladora do mercado, né? Então, não tem como você fazer uma moeda no BRICS do nada e achar que vai bater de frente com o dólar. Isso aí é, ligado? Isso aí é outra fábula, é outra coisa lúdica, não é mágica que acontece essas coisas não. Uso em comércio internacional. Muitas transações comerciais globais, se não todas, são denominadas em dólares, incluindo commodities como petróleo e ouro. Isso estabelece o dólar como moeda padrão para negócios internacionais, como foi dito antes, né? Commodities, petróleo, ouro, né? Minerais, né? Ligas. Aí você entra na parte de alimentos, você entra na parte de materiais de armamento, um monte de coisa, né? Medicamento, tudo em dólar. Papel do FMI e do Banco Mundial. O dólar é a moeda utilizada nas operações das instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial, reforçando ainda mais a sua posição como moeda de referência global. É, justamente, né? Quando você tem o Banco Mundial, o FMI, utilizando o dólar, Lula, o dólar vai ser uma moeda reguladora. Ou você acha que você vai criar uma moeda do nada e você não dá conta nem do real e vai fazer essa moeda dar certo, mais certo que o dólar? Vamos pensar. Por isso que eu falo pra vocês, galera, não sejam fantoche não, senão a gente tá tudo na água. Então, no final, esses fatores combinados fazem o dólar uma moeda preferida e reguladora no comércio e nas finanças internacionais, proporcionando uma base estável para transações globais. Enfim, isso que é lastro econômico. Lastro econômico são as reservas que você tem em dólar e a moeda reguladora é o dólar. Enfim, o que o Lula falou é uma besteira e a gente tem chance de ser sancionado a 100% aí, caso o Lula persista com essa ideia aí que não é uma ideia legal aí, na minha opinião, assim como vários erros que o governo vem tomando. Beleza? Então, tamo junto, um forte abraço para vocês aí. Fique de olho, ative o sininho e até mais. Falou!